somos casa e morada de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos do 24 ao 29. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Tomé Apóstolo, cujo itinerário de fé nos oferece não apenas um retrato da fragilidade humana diante do mistério de Deus, mas também a possibilidade de reencontrar nossa própria vocação, sermos morada viva de Deus. O Evangelho, ele nos apresenta a conhecida cena de Tomé diante do ressuscitado. Após a primeira aparição de Jesus aos discípulos, nós vemos que Tomé não estava com eles. E ao ouvir o testemunho dos irmãos, ele responde com aquela frase tão conhecida quanto audaciosa: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. São João, capítulo 20, versículo 25. Essa expressão, não acreditarei, é marcada pelo termo grego pisteuosso, ou kan pisteuosso. Não é um grito de rebeldia em dizer não acreditarei, mas o gemido de um coração ferido, traumatizado, que precisa ver para voltar a confiar. O verbo pisteu, acreditar, crer, em grego não significa apenas acreditar, mas também confiar, se entregar. Tomé não perdeu a fé no sentido doutrinal. Ele perdeu a capacidade de confiar, a capacidade de se abandonar. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso coragem para reconhecer que às vezes nós não estamos mais dispostos a crer plenamente no Deus que nos foi anunciado. E isso não é uma traição à fé, mas parte da nossa liberdade batismal. A de caminhar com Deus sem medo de errar, sem medo de decepcioná-lo, sem precisar esconder os momentos de crise. Tomé, como diz a Escritura, é chamado Dídimo. João capítulo 20, versículo 24, e Dídimo significa gêmeo. E ele o é simbolicamente de todos nós. Em cada um de nós habita esse duplo, a fé que deseja crer e o medo que exige provas. Veja, Jesus não censura esse conflito. Ele se oferece. Ele volta uma semana depois e disse: põe aqui o teu dedo, põe aqui a tua mão e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. São João capítulo 20, versículo 27. No grego original, o termo usado é me gnou apistos ala pistos. Não te tornes incrédulo, mas crente. O verbo gnou, a forma média do verbo gnomai, expressa um processo, um tornar-se. Jesus não condena Tomé por ser incrédulo. Ele o chama um novo nascimento na fé. Um novo nascimento da fé. Esse momento culmina numa das mais belas confissões cristológicas do Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Veja que Tomé é o primeiro a reconhecer explicitamente a divindade de Jesus de forma plena. Os padres da igreja reconheceram aqui um marco. Santo Agostinho, por exemplo, ele escreve: Tomé via e tocava o homem, mas confessava a Deus, a quem não via nem tocava. Mas pela sua fé, via melhor do que com seus olhos. Na tradição patrística, Tomé nunca foi tratado como um símbolo de incredulidade estéril, mas como o tipo daquele que busca a verdade a partir da dor. São Gregório Magno afirma que a incredulidade de Tomé foi mais útil para a nossa fé do que a fé dos outros apóstolos, porque ao tocar nas chagas do Senhor, ele curou em nós as feridas da incredulidade. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus completa dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram.
é a bem-aventurança de todos nós, a quem não foi dado o privilégio de ver com os olhos, mas a quem é dado experimentar com o coração. E aqui entra a segunda leitura da carta aos Efésios, que nos revela o horizonte último da fé. Já não sois estrangeiros nem migrantes, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Efésios capítulo 2, versículos do 19 ao 20. O sentido do termo usado para a palavra habitação, aqui na carta aos Efésios, designa uma morada estável, uma morada permanente. Quer dizer, em Cristo toda a construção cresce bem ajustada para se tornar um templo santo do Senhor. Veja que a crise de fé não nos afasta da comunhão, mas pode ser justamente o lugar onde Deus deseja construir sua casa. Não somos chamados a ser invulneráveis, mas habitáveis. Sermos a habitação de Deus. A fé não é um escudo contra o sofrimento, mas a coragem de se tornar morada para o Deus que entra mesmo pelas portas fechadas. A nossa vocação como batizados não é sermos exemplos de fé imbatível, mas sermos pedras vivas, como nos diz São Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Pedras vivas capazes de formar uma casa onde Deus possa habitar. Uma fé sem rachaduras não é mais forte, apenas menos verdadeira. E a nossa igreja se sustenta, como nos lembra o magistério, sobre o testemunho dos apóstolos. E este inclui também os momentos de dúvida, de fuga, de reencontro. Na liturgia de hoje nós somos convidados a reconhecer em São Tomé não um modelo de hesitação, mas o mestre da busca honesta. Como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, a fé é certa. É mais certa que todo conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, mesmo se a fé não estiver clara na obscuridade do mundo. Portanto, celebremos não apenas o apóstolo Tomé, mas o chamado a sermos com ele e como ele uma casa espiritual onde Deus se sinta à vontade, mesmo em meio às nossas portas fechadas. Que o Senhor ressuscitado nos visite, como visitou Tomé, que nos permita tocar suas chagas com nossas dúvidas e que transforme nossas incertezas em oração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.